Eu imagino que você que esteja aí me assistindo já tenha mais do que 18 anos, mas calma que esse vídeo não tem nenhum conteúdo explícito não. Eu fiz esse comentário só porque provavelmente se você tem mais do que 18 anos, você já passou, né, por aquela fase da vida em que você e todos os seus amigos ali estão loucos para tirar a carteira de motorista, né? E sempre tem aqueles mais avançadinhos, aqueles que de repente desde os seus 15, 16 anos já pegavam um carro com o pai e já dirigiam mesmo sem ter carteira, ou ainda que não dirigissem livremente por aí, já tinham tomado algumas aulas e já tinham, às vezes no interior, dirigido o carro ali mesmo sem a habilitação. E era muito engraçado que às vezes essas pessoas que já tinham até uma certa habilidade como motoristas eram aqueles que, vez por outra, tomavam bomba lá no exame de habilitação do Detran. E por que isso acontecia? Por causa de alguns vícios. Essas pessoas já dirigiam, mas faziam algumas coisas que para a direção lá despretensiosa e informal que eles faziam, podia até funcionar razoavelmente bem, mas para um examinador da banca do Detran não funcionava. Então é aquele caso do sujeito que não parava completamente, né, numa faixa de pare ali, só passava uma segunda, dava uma desacelerada, dava uma olhadinha e já seguia em frente. Aquilo parecia razoável ali naquele mundo informal, mas se ele fizesse isso na hora do exame, acabava que isso poderia custar alguns pontos importantes e gerar até uma reprovação. Pois bem, é justamente isso que acontece com vários gerentes de projetos que também têm os seus vícios, normalmente não vícios deles, mas vícios das empresas em que eles trabalham. Na hora que chegam no exame PMP ou no exame CAPM, acabam não concordando muito com algumas respostas, né? É engraçado que todo começo de turma, né, sempre que eu estou começando uma nova turma, o comportamento é mais ou menos os mesmos. As pessoas ficam até um pouco bravas com as questões, mas não é possível, né? Normalmente não, sempre são 4 opções, né? E a pessoa fala assim, não, tem que ser letra A, nunca seria a letra C, porque na minha empresa nunca teria como fazer isso. E repare que o que acontece é o seguinte, as pessoas tomam como base alguma experiência que elas viveram ou vivem na empresa atual em que elas trabalham e assumem que aquilo é o correto, que aquilo tem que ser daquela forma para todas as empresas, para todos os mercados, para todas as indústrias, né? Então é preciso ter muito cuidado porque esse tipo de vício é comum. E aí, voltando aqui, ou chegando, né, na questão do título desse vídeo, né? O vício que é mais comum é a pessoa achar que não dá para executar um bom gerenciamento de projetos, que aquilo que a gente estuda é inviável, que é impossível planejar, que é impossível ter estimativas mais corretas, né, que é impossível a gente tentar montar um banco de dados aí de estimativas dos diversos projetos para poder conseguir acertar num projeto futuro, que é impossível, por exemplo, realizar o controle da qualidade, realizar as inspeções, realizar os testes como eles deveriam ser feitos. Só que normalmente isso é impossível em determinadas empresas justamente porque a empresa já vem com uma série de vícios, com uma série de coisas erradas e por não estar acostumada com isso acaba não executando, tá? Então muito cuidado sempre que você vir uma determinada questão, né, que tem uma determinada resposta e você não concorda com aquela resposta porque na sua empresa não dá para fazer. E aí eu sempre pergunto, então dá para fazer por quê? Será que o seu chefe, não é ele que está errado? Será que o seu cliente ele não está exigindo alguma coisa porque ele tem um poder de barganha grande sobre a sua empresa? Porque ele está, afinal de contas, ele está pagando o contrato? Mas será que ele está prestigiando aquilo que seriam as melhores práticas, né, do gerenciamento de projetos? A gente tem que lembrar que a prova ela não é feita baseada na experiência de uma ou de duas pessoas, mas sim na experiência de milhares de pessoas, de milhares de empresas, e essas coisas não foram tiradas da cartola, não são coisas meramente teóricas, tá? E a gente também tem que lembrar que não é porque acontece na nossa empresa que é o melhor a ser feito. Exame PMP, exame CAPM, o PMI de modo geral com o PMBOK e todas as suas certificações, o que ele pretende é subir a régua, subir a barra do gerenciamento de projetos, fazer com que as melhores práticas de fato sejam difundidas e aplicadas e que as pessoas aos poucos comecem a entender que determinadas coisas que elas fazem não são tão legais assim como não é tão legal você não parar completamente na placa de pare, porque talvez isso tenha dado certo durante muitas vezes aí, mas um belo dia pode gerar um belo acidente e que pode trazer consequências muito graves. A mesma coisa acontece aqui com gerenciamento de projetos, claro que em proporções diferentes, são cenários diferentes, mas acho que essa é uma boa analogia para que você não fique bravo aí, tá? Não fique tentando brigar, lutar contra o PMBOK, contra os exames,
Porque afinal de contas, se você optou por fazer a prova, é preciso entender qual que é o mindset da prova, qual que é o mindset das pessoas que estão por trás dessa prova, tá bom? Haja dessa forma e eu tenho certeza absoluta que vai ser muito mais fácil o processo, muito mais tranquilo o seu processo aí de preparação e também de execução, seja do exame PMP ou do exame CAPM. Grande abraço e até a próxima.